Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. Que Jesus abençoe essa nossa reunião e conceda a vocês bastante paciência para essas 2 horas que a gente vai bater de papo aqui. Eu trago um livro com a minha cola toda vez que eu tento falar, e a semana em que eu tenho que falar em público, para mim, normalmente é uma semana de muita aflição. E a minha esposa é testemunha disso. Eu vivo perguntando para ela durante a semana inteira sobre o que eu vou falar. A gente pega um livro, procura se concentrar num tema, pega outro livro, começa a delinear aí as diretrizes, né, os tópicos de uma conversação. Mas, no meu caso, pelo menos, é na hora. É de acordo com o que a gente sente, que a gente vê, é de acordo com o que a gente percebe no coração. Não é um método infalível, dá bastante nervoso. Então, como pessoa que não se julga capaz de muita proeza, eu só tenho uma saída. E eu procuro fazer isso, para combater essas aflições que me cercam nessas horas, que é estudar bastante. Pelo menos na quantidade que eu posso. Estudar a doutrina espírita para tentar praticá-la um pouco mais e melhor a cada dia. Não existe nenhum de nós hoje, no planeta Terra, segundo Emmanuel, que traz consigo a impunidade. Nós estamos, segundo ele, no planeta Terra, ou para avançar ou para quitar. Existem encarnações em que nós estamos submetidos a situações de aflições que visam quitar o nosso débito, segundo a nossa consciência nos acusa. Porque já passou o tempo em que nos era ensinado que Deus castiga, que Deus é aquele ser humanizado, feito à imagem e semelhança do homem, e que nos punia pelas nossas faltas, pelas graves ocorrências que nós cometimos contra nós mesmos ou contra o nosso semelhante. O que nos acusa de fato é a nossa consciência. Quando nós chegamos num determinado plano evolutivo, na nossa interminável escala rumo à eternidade, e nesse ponto a nossa consciência grita por alguma coisa que ficou para trás, mal fechada, mal estruturada, uma culpa que até então não nos vinha à mente, mas que começou a nos questionar. É um momento em que o Emmanuel se refere no livro, Emmanuel mesmo, o livro se chama Emmanuel. É o momento em que o espírito se encontra na erraticidade, no plano espiritual, a semelhança de água parada, que começa a se degradar, começa a se habitar para lodo, para bactérias, para elementos degradantes. A água parada, estagnada, ela não produz a vida, ela produz a doença, a inseminação de bactérias, de vermes, e não é saudável para ninguém. A nossa consciência grita assim. E é nesse momento, na espiritualidade, em que nós não nos sentimos mais em paz, que nós rogamos, pedimos, imploramos a oportunidade de uma nova existência, para refazer aquilo que nós fizemos de errado, para recompor as pessoas que nós desviamos do caminho. E esse processo, embora seja de misericórdia extrema da parte de Deus, uma concessão maravilhosa de Jesus, e o que os bons amigos espirituais, por intercessão, nos proporcionam, é um processo que nos causa dor, nos causa aflição, porque vai nos colocar em situações de enfrentarmos as nossas tendências do passado, de nos submetermos àqueles que são os cobradores do presente, aos quais nós viemos suportar para poder ajudar,
E essa relação vai nos trazer dissabores, decepções, agressões, tristezas, mágoas, relações difíceis, onde as emoções às vezes se descontrolam num segundo e se comete um ato que vai repercutir por muitos anos. Mas, mesmo assim, a expressão que Emmanuel usa é que Deus proporciona para cada treva do passado um presente luminoso, a oportunidade redentora do recomeço. E esse recomeço nós temos todos os dias. Assim como temos várias encarnações, nós podemos recomeçar todos os dias. Muitas aflições, obviamente, nesse processo. Por outro lado, o espírito, qualquer um de nós que já eliminou uma culpa da consciência, que já se quitou perante o altar da própria consciência, sente a necessidade de evoluir. E nesse momento, no plano espiritual em que nos encontramos, aprendendo e estudando, nos preparando para novos desafios, nós analisamos a nossa necessidade de aprendizado aqui na Terra, pedimos, estudamos e contamos com a colaboração dos bons espíritos também, para que nos ajudem a traçar o roteiro de uma existência onde obstáculos, desafios, situações inesperadas vão fazer com que nós estimulemos a nossa inteligência, nós exercitemos os nossos valores morais, nós enfrentemos a nossa própria arrogância, porque muitas vezes essa arrogância em nós faz com que nós nos achemos melhores que os outros, e para todas as desculpas possíveis nós atribuímos o nosso direito e ao nosso semelhante negamos todo esse direito. E aí a gente vem com várias programações numa existência para cumprir um roteiro de aprendizado também. De toda forma, não é fácil. A vida de toda pessoa encarnada, mesmo as pessoas que nós reputamos como santas, como os mais dedicados e abnegados seguidores do Cristo, qualquer apóstolo, dos que nós conhecemos, os seguidores anônimos, um Francisco Xavier, uma Madre Teresa de Calcutá, uma Irmã Dulce, um Francisco de Assis, todos, os mais próximos da esfera do Cristo, quanto os mais distantes, passam por provações. E essas provações, muitas vezes são de caráter expiatório, quando a gente vem resgatar a culpa, de caráter educativo, quando a gente vem com situações de superarmos as nossas possibilidades, e muitas vezes são as aflições do coração cristão que sofre por amor ao próximo, sofre por redenção, sofre no exercício da caridade, da benemerência, da fraternidade, sofre os dissabores e as agonias que o próprio Cristo exemplificou. Porque, obviamente, hoje nós já sabemos que a maior dor dele não foi uma coroa de espinho, não foram os cravos, não foi a sede. A maior dor do Cristo foi a tristeza no coração, pelas pessoas que estavam fazendo aquilo com ele, ao invés de entender a mensagem que ele trouxe. Ao mesmo tempo em que a incrível tristeza do Cristo se revelava no semblante silencioso dele, nos momentos que antecederam o seu desencarne, ele não desperdiçou o momento de pedir ao Pai o perdão para a turba que inconsciente o agredia e de esclarecer os dois ladrões que do lado dele estavam sentenciados. Os dois. Um pediu amparo dele
E ele disse para esse primeiro ladrão: ó, você estará comigo ainda hoje no reino do Pai. Mas as Escrituras não falam que ele também depois não veio ajudar o outro, né? A morte é uma situação inevitável para todos os que estão vivos. E a única certeza que nós temos, a partir do momento em que adquirimos consciência de que existimos, é de que nós vamos morrer. Todos aqueles que o Cristo curou e aos quais ele ressuscitou, entre aspas, faleceram um dia. O próprio Cristo se despojou do elemento físico que o serviu nesse planeta. E a doutrina consoladora que ele trouxe, que deu seguimento ao ensino que Moisés trouxe há quase 1500 anos antes dele, foi exatamente a de que nós tivéssemos a certeza de que a morte é uma coisa que não existe. A fundamentação doutrinal de Jesus, depois que Moisés pavimentou a estrada da revelação primeira, nos trazendo a consciência de um Deus único e nos trazendo os 10 mandamentos, que são os fundamentos de justiça que até hoje norteiam toda a legislação do direito, preparando o homem para que ele pudesse ter um comportamento moral, disciplinar, educado, decente, honesto, não traísse, não roubasse, não adulterasse, né? Todos os 10 mandamentos. A partir do momento em que essa pavimentação foi feita e ela foi absorvida pela consciência da humanidade, e o importante é que se diga encarnada na época e desencarnada, porque nós somos cercados de espíritos que são praticamente 5 vezes mais do que nós temos em termos de encarnados. Depois de Moisés ter vindo com essa primeira revelação, Jesus veio ampliando esse conhecimento, dando um segmento à verdade, afirmando que não veio destruir a lei que tinha sido colocada através da revelação de Moisés, mas sim dar cumprimento a essa lei e mais, aprofundar o entendimento das pessoas acerca dessa lei. Até o momento em que Moisés trouxera para a humanidade o Deus único e os 10 mandamentos, a relação do homem com Deus era de temor ou de barganha. Fazia-se determinada coisa para agradar Jeová. Se Jeová gostasse, Senhor dos Exércitos, iria nos dar riqueza, iria nos dar retorno. Se nós fôssemos desagradáveis a Deus, receberíamos o castigo merecido. Pouca ou quase nenhuma relação com a espiritualidade a nível de abrangência popular. As seitas, os cultos, os colégios iniciáticos de todos os tempos continuavam estudando os elementos espirituais em portas fechadas. Moisés deu o primeiro passo quebrando esse paradigma. O poder da energia fluídica, do pensamento, do magnetismo, o poder da química, o conhecimento de algumas leis da física, nunca foram completamente desconhecidos dos homens. Na ignorância do contexto em que a civilização se encontrava, não era química, mas era alquimia. Não era astronomia, mas era astrologia. E umas ciências precárias, cheias de rudimentos esotéricos, foram evoluindo com a humanidade para chegar nas ciências de hoje. Mas a grande massa que adotara a revelação mosaica não se preocupava com a vida após a morte. Não se falava nisso. O efeito, a retribuição de Deus ou a punição era imediata na vida presente. Alguns, depois de muitos anos, debatiam no sinédrio, saduceus e fariseus, quanto à questão da chamada ressurreição.
o que seria esse ressurgimento, que para uns não existiam e para outros eram voltar ao próprio corpo, que de certa forma se materializaria. Era um dos debates que existia na época do Sinédrio. Jesus ampliou essa revelação, dando-nos definitivamente autorização para que o intercâmbio com o mundo espiritual passasse a existir. Ele sancionou essa autorização, que Moisés tinha proibido lá atrás, em Deuteronômio, proibindo a comunicabilidade com os espíritos, para que não se profanasse essa relação, porque o nível de entendimento das pessoas que naquela época se davam as comunicações com os espíritos eram de uma moral pouco elevada, de um intelecto muito bruto. E a faixa mental, as ondas de sentimento, de vibração, que as pessoas encarnadas poderiam emitir para sintonizar as esferas espirituais, tendiam a sintonizar espíritos afins. O que hoje nós sabemos que, se nós não melhorarmos o nosso interior, moralmente, intelectualmente, nós iremos atrair aquilo que nós sintonizarmos. Nós vamos estar acompanhados, como São Paulo dizia, de uma nuvem de testemunhas. Então, a comunicabilidade com as esferas espirituais, até então proibida, através de Jesus, que trouxe-nos a notícia que a vida era uma coisa sequencial e que a morte era simplesmente uma passagem para a vida eterna, acabou rendendo a sanção para que os apóstolos pudessem receber dos espíritos superiores a influenciação através da mediunidade para exercerem tudo o que exerceram em nome do Cristo. E como se refere a Atos dos Apóstolos, para impor as mãos e fazer com que outros recebessem o Espírito Santo, que é a forma como se referiam ao Espírito puro, vindo de Deus. Ah, mas quer dizer que os Espíritos não eram só bons? Por isso que fala Espírito Santo? Exatamente. Na Epístola de São João, capítulo 4, versículo 4, tem uma recomendação bastante grave do apóstolo. Meus filhinhos, não creiais em todos os espíritos. Vede primeiro se os espíritos provêm de Deus. Então, na época de Moisés, a mentalidade muito rudimentar e o nível moral ainda bastante inadequado propiciariam um intercâmbio com as forças espirituais mais pernicioso do que virtuoso. Com Jesus isso mudou. E mais, o Deus do qual ele se referia como filho não era mais o Deus da guerra, não era o Jeová só do povo hebreu, do povo judeu, era o Deus de todo o mundo, de todas as nações. Era o Deus amoroso, o Pai misericordioso, aquele dispenseiro que não desampara os seus filhos nunca. Todo amor, todo perdão, todo misericórdia. E mais, as palavras do Cristo durante o tempo que permaneceu com a nossa humanidade, os 3 anos encarnado, sempre foi de chamamento para que ele fosse seguido. Se seguirdes os meus mandamentos, se ouvirdes as minhas palavras, sereis salvos. Um mandamento vos dou, de vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Aquele que crê em mim e obedece às minhas palavras e segue as minhas palavras, jamais se perderá. Todas as ovelhas que o meu Pai me deu serão salvas. Eu vou para o meu Pai por um tempo, mas volto para vós. Naquela vida eterna, aonde eu estarei com o Pai, vós pedireis ao Pai e Ele vos dará, porque terá ouvido de mim que dei testemunho de vós. Ou seja,
Conforme o apóstolo, estávamos conversando, o apóstolo Pedro, na sua epístola, relata, em um dos versículos, que eu não me lembro agora, ele fala assim: é melhor na adversidade você fazer o bem do que na adversidade você fazer o mal. Na tribulação, mesmo tendo que tê-la, pratica o bem. É melhor ainda do que praticar o mal. E Jesus trouxe como seu principal objetivo nos dar a certeza da verdadeira vida, da vida após a morte, provando que a morte é uma coisa que não termina com a nossa essência, que o nosso espírito não se acaba no momento em que nos desligamos do corpo. É uma esperança maravilhosa para aqueles de nós que tínhamos, que hoje ninguém mais tem medo da morte aqui. Ninguém tem medo da morte, né? Ela pode chegar hoje no nosso quarto de noite, quietinha, né? Na forma de um espírito de luz, maravilhoso, se materializar no nosso quarto e falar assim: vamos? Mas como a gente é espírita, a gente já sabe que isso é um fenômeno normal, a gente não vai se assustar, né? A gente não vai pensar nos que vão ficar, não vai pensar na conta bancária, não vai pensar nos projetos de fim de ano, nas duplicatas que tem que pagar, não vamos pensar em nada, né? Como a morte não existe mesmo, a gente vai se encher de coragem e falar: vamos embora. Por que é que a gente tem medo da morte? É uma coisa que a gente ainda não parou para pensar, mas eu tenho uma teoria. É porque a gente não se acha sempre plenamente quite com a nossa consciência. A gente sempre acha, né, Fernandinho? Vai dar tempo de fazer aquilo que precisa. Amanhã não dá, por causa disso, depois não dá. Eu preciso dar uma estruturada nisso, depois que eu formar meus filhos. Ah, se eu ganhasse um pouco mais. Ah, se eu resolvesse esse problema na minha vida. Ah, eu estou apaixonada por esse homem, eu não consigo pensar em outra coisa. Como é que eu vou trabalhar em benefício do meu semelhante? Tem muita moça apaixonada por homem que chega a perder a razão de viver, né? E tem muito homem desesperado por uma moça que tira ele do sério e tira a paz dele. E tem muita gente que perde a paz pelo dinheiro e perde a paz pela beleza que acha que não tem, que perde a paz porque não se sente reconhecido como o outro. Olha a inveja, olha o egoísmo. Sentimentos que nós trazemos disfarçados dentro da gente. Coisas do passado que estão arraigadas na nossa consciência, no nosso comportamento. A gente não consegue se desfazer disso rápido. Então, a gente brinca aqui no estudo que nós nos encontramos, quando despertos por um conhecimento um pouco melhor, com a graça de Deus que a doutrina espírita nos permite, a gente se sente meio como uma árvore. A gente tem condição de dar fruto, a gente sabe que o sol está lá, a gente precisa estender os nossos galhos para as nossas folhas pegarem o máximo de luz possível e de energia do sol. Mas a gente ainda está com a raiz fincada na terra. Então a gente vive um conflito entre o que nós gostaríamos de ser e fazer e aquilo que a gente não consegue fazer ainda. E quando a gente erra, quando nós erramos invigilantemente em qualquer circunstância da vida, a gente sente uma aflição danada, se culpa, sofre, remorso, tristeza, autodecepção. Quando a gente agride sem querer uma pessoa que a gente ama muito e depois a gente esfria a cabeça, a gente sente remorso. A gente sente uma vontade incontrolável de tentar corrigir aquilo, apagar aquela mágoa e não consegue.
Então, inconscientemente, a morte ainda é um fator de temor para nós, porque ela é imprevisível do momento de chegada e nos coloca frente a frente com o que praticamos, com o que deixamos de praticar. Inconscientemente. Conscientemente a gente sabe que vai morrer, mas não quer, porque a gente está afetivamente ligado a muita coisa e a muitas pessoas. É uma prova dura. É uma situação, é uma passagem muito mais fácil de suportar quando é com os outros. Eu tenho visto amigos morrerem, parentes morrerem. Perdi meu pai não fazem 3 anos. Não é fácil a separação de alguém que estava todo dia dentro da sua convivência e que de repente se afastou. Uma voz que se silenciou, um olhar que você não vai ver mais por enquanto, um abraço que você não vai ter mais por um bom tempo, as coisas que eu poderia ter feito e deixei de fazer. É angustiante, mas é uma prova. É angustiante para quem partiu também. No capítulo 58 do livro Religião dos Espíritos, Emmanuel fala isso, sobre os que partiram. O tema da lição chama Ante os que partiram. Ele fala que nós sabemos que vamos, todos, e que realmente é angustiante a dor de quem fica, por aquele que amou muito e que se vê tolhido da companhia. Mas ele diz também que é igualmente angustiante para aquele que partiu, a saudade do lado de lá que ele sente de quem ficou aqui. E que toda vez que essa angústia, essa depressão, essa agonia, essa tristeza invadir o nosso coração, que a gente tente reagir com prece e tente continuar a fazer, em nome daquela pessoa que nos deixou, o bem que ela pôde fazer em vida. Porque todo mundo tem defeito, mas todo mundo tem virtude também. Nos revela a espiritualidade que os espíritos recém-desencarnados, todos nós os teremos um dia, de novo, recebem o amparo conforme o seu merecimento. E que as preces que nós fazemos de encorajamento, o nosso comportamento, o nosso pensamento no bem, a nossa vibração de fraternidade, de encorajamento, a nossa conversa mental de forma sadia e elevada, para esses espíritos recém-desencarnados, se refletem como bálsamos. É uma força grandiosa para que eles se recomponham e recomecem as suas tarefas no plano espiritual. Nós espíritas sabemos disso. E Jesus se esforçou demais para que nós acreditássemos que essa vida eterna existe. E provou que ela existe. Não só na transfiguração do Tabor, na presença de 3 dos apóstolos, junto com Elias e Moisés, mas nos 40 dias em que ele esteve materializando-se junto aos apóstolos, trazendo aos apóstolos uma fé, uma força espiritual tão grande que fizeram de simples pescadores, praticamente incultos, com exceção de 1 ou 2, motores que revolucionaram o mundo. E Jesus fez isso sem combater com os tiranos da época, sem propagar oposição à política, sem incitar a violência, sem degladiar de maneira desnecessária e perdendo tempo com praticantes ou defensores de outras doutrinas. Toda vez, mesmo às vezes em que ele foi perseguido e acusado pelos fariseus, ele respondeu ensinando, nunca ofendeu. Ele chamou o fariseu de hipócrita, mas eram os fariseus que eram hipócritas, porque tinha outros que não eram. E durante os 40 dias em que ele se materializou e se manifestou aos 500 da Galileia,
Ele deu uma força espiritual para essas pessoas que realmente viram que a vida após a morte existe. Foi um fenômeno de renovação planetária, porque não existiu só naquele cantinho da Judéia. Esses efeitos luminosos e pedagógicos do Cristo se espalhavam por toda a espiritualidade que envolve a parte mais próxima do globo terrestre. Ele continuou o seu trabalho redentor nas esferas espirituais. E o que a vida após a morte nos traz? A esperança de que, se nós tivermos o cumprimento digno da nossa razão de existir nessa vida, teremos a consolação e o mérito ao desencarnarmos. Que se aqui nós realizarmos bem e suportarmos bem as nossas aflições, e suportar bem não é se sujeitar a elas sem reagir, mas suportar no sentido de lidar bem com elas, nós poderemos, na aflição, na nossa angústia, mesmo a gente tendo raiva da gente mesmo por não se sentir muito capaz, fazer o bem e adquirir alguns pontos para a nossa vida futura, positivos. E adquirir pontos para a nossa vida futura, pontos positivos, não é só no sentido de não padecer em regiões umbralinas ou sofrer situações de desequilíbrio. É ter condição também de ajudar aqueles que amamos e que ficou para trás. Tudo isso Jesus nos trouxe com a revelação da vida após a morte. E aí, com essa revelação, o Evangelho nos permite combater uma coisa muito perniciosa em nós, que é difícil, porque nós estamos na vida combatendo os nossos vícios do pretérito, que é o nosso egoísmo. Para que eu vou desesperadamente me concentrar em ter mais do que eu preciso, mais do que eu posso, mais do que o outro? Para que eu vou tentar tirar do outro de qualquer forma possível, não me interessando se vai ser honesto ou não, se vai causar mal ou não? Mas para que eu vou tentar tirar do outro a todo custo e amealhar para mim possessões que não vão me acompanhar e não vão servir de atestado quando eu chegar na vida do lado de lá? É a reflexão que o Evangelho nos faz através da revelação do Cristo, da vida futura. Então a gente aprendeu leis de justiça na revelação mosaica, e na vida, e com Jesus, a revelação da vida futura. Só que Jesus nos prometeu um Consolador. Ele nos prometeu que no momento adequado, aonde nós já estivéssemos com capacidade de compreender mais profundamente as verdades que ele deveria ter dito, o Consolador prometido viria nos trazer novas revelações, falar de coisas que ele não pudera falar até então, porque não estávamos preparados, e ainda nos lembrar de coisas que teríamos esquecido. É o Espírito da Verdade, o Paracleto anunciado por ele no capítulo 16 do Evangelho de João. O capítulo 16 do Evangelho de João é um enunciado de ensinamentos aos discípulos sem a figuração das parábolas que ele pregava para a grande massa. A gente percebe no bate-papo de Jesus com os apóstolos que ele está falando diretamente do desencarne dele, da ascensão dele ao Pai, do poder dele em relação ao Pai, do que ele representa para se posicionar perante o Pai em defesa daqueles que ficaram, como é que ele vai voltar. E chama os discípulos de amigos, não mais de servos. É um capítulo maravilhoso, aonde ele declaradamente fala da vida eterna. Aí os discípulos entendem
quem ele é, por quem ele falava, o que ele falava. E ele termina a pregação dele nesse capítulo, onde ele promete o Consolador para o futuro, o Consolador o que viria para refazer todas as coisas. Ele termina dizendo para os apóstolos que estão com ele: eu estou dizendo isso tudo para vocês, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não se trata só de ouvir essa expressão da boca de qualquer pessoa, como a desse Osmar aqui. É da boca do Cristo. É uma frase carregada de uma energia, de uma vibração potencialmente muito superior a de nós todos juntos. É um impacto de fundo de alma. Eu estou falando isso para vocês, para que vocês tenham paz. Ele dizendo para os apóstolos: porque no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, eu estou saindo desse mundo como vitorioso, apesar de estar saindo condenado como traidor da lei, apesar de estar saindo julgado como um revolucionário, como um louco, apesar de ter sido ridicularizado, humilhado. Alguns dos doutores da lei insuflavam a grande massa no pé da cruz e falavam assim: e aí, Cristo, desce daí, que nós acreditaremos em vós. Salva-te a ti mesmo, Jesus de Nazaré. Eu peço a Deus para que eu não tenha sido uma dessas pessoas, porque não deve ser fácil o sujeito um dia evoluir no plano espiritual, encarar a verdade e saber que foi um desses protagonistas. Se fizeram isso com Jesus, o que não fariam com os apóstolos? Então ele fala: olha, vocês terão aflições no mundo, mas tem de bom ânimo, enfrente essas aflições, tenham coragem. O problema é que a gente traz para a nossa vida muita aflição desnecessária. A gente quer ser espírita sem deixar de cometer determinados deslizes que a vida nos convida. E aí a gente vive em contradição com a nossa própria ideia. O coração quer uma coisa e a mente não acompanha às vezes, porque o corpo pede algumas satisfações. É uma situação conflitante. Mas a terceira revelação, que é a doutrina espírita, prometida pelo Cristo no tempo certo, nós já vamos terminar. Ela vem trazer uma nova visão da mesma verdade. A gente tem que ter justiça, a gente tem que ter o conhecimento da vida após a morte, que já nos afasta de situação de egoísmo, porque conforme nós fizermos aqui conosco, com o nosso irmão, nós receberemos lá. E a doutrina espírita vem aliando a ciência, que já chegou num ponto adequado, com a filosofia, onde o homem já perquiriu muito sobre a existência de sua vida na Terra. De onde eu vim, por que eu estou aqui, por que eu sofro, ele não, qual é o motivo de alguns serem mais felizes e outros não, outros mais abastados e outros não, aquela coisa toda, né? Do destino e da dor. E para onde eu vou? Qual é a necessidade da vida? Por que a gente existe? Será que tudo acaba com a morte? Não acaba? Aí a gente entra em questão de metafísica e questões de filosofia que varam os séculos discutindo a razão de existência de Deus ou não. Fato é que a doutrina espírita traz mais um passo nesse processo de revelação. Além da vida eterna, ela vem dizer para a gente que existe a multiplicidade das existências, a multiplicidade de mundos. A partir do momento em que o homem pôde descobrir, através da ciência, que a Terra não era o centro do mundo, que ela não girava, o Sol não girava em torno dela, que é um grãozinho de areia, num emaranhado de planetas e de sóis que só na Via Láctea passam de 300 milhões, a concepção de Deus mudou para a gente. E a pluralidade dos mundos faz com que a gente
racionalize que ou Deus não existe, ou ele não é tão inteligente assim de fazer um universo todo para só um planetinha desse aqui ter vida. Então a nossa pequenez ficou patente. Com as manifestações espíritas, desmistificou-se muita coisa em termos de maravilhoso, de sobrenatural. Kardec trouxe com a revelação dos espíritos o entendimento de que o mundo espírita e o mundo material são a mesma coisa, só que em planos diferentes, se intercambiando e se relacionando. E isso foi provado através das manifestações espíritas de uma forma incontestável. O que o espiritualismo tinha como teoria até então, as manifestações físicas e a ciência observativa de Kardec propiciaram da prática estabelecer-se um conhecimento. E os espíritos falaram, escreveram, se materializaram, moveram objetos para chamar a atenção do homem através dos 5 sentidos. A hora que o homem se familiarizou com aquilo, eles começaram a aprofundar as instruções, melhorar as instruções, comprovar com a vinda de desencarnados que já tinham vivido nesse plano a existência da reencarnação. Aí acabou com a nossa ilusão de orgulho. Porque se a vida após a morte já faz com que a gente pense 2 vezes antes de ser egoísta a todo custo, a multiplicidade das existências faz com que a gente pense 200.000 vezes a mais na hora de alimentar um orgulho. Porque se hoje eu sou bonito, amanhã eu posso ser feio. Se hoje eu sou rico, eu já posso ter vivido uma existência na miséria. Se hoje eu sou de uma etnia, eu posso ter vivido na outra. E na próxima eu posso viver em outra. Se hoje eu tive uma educação esmerada porque meus pais puderam, numa outra existência, se eu não aproveitar isso com dignidade, eu posso me reencarnar numa situação de não receber. Se eu levei pessoas para o vício do álcool, eu posso renascer num lar onde esse vício está nos meus pais, reencarnados. Sendo os meus pais alcoólatras dessa vida, a reencarnação daquelas almas que no passado eu levei ao desregramento. E assim, essa relação entre devedor e credor, que nós começamos a falar no começo da palestra, faz com que a gente medite na condição de espírita, que é impossível não avançar, querendo ou não querendo, né? Aquela velha frase, o espírito não consegue se estagnar. Se a gente para, a gente é estimulado pela dor. A gente tem que avançar, querendo ou sofrendo. Então, o orgulho cai por terra, a prepotência cai por terra quando a gente vê que as encarnações presentes são reflexo daquilo que nós fizemos no passado. E as reencarnações futuras serão o reflexo daquilo que estivermos fazendo hoje. Ninguém tem condição de virar santo da noite para o dia. A doutrina não pede isso. A doutrina não pede que a gente seja perfeito. E que quando a gente erre, a gente se martirize ao ponto de querer abandoná-la. Todos nós erramos. É ali que tem que estar a nossa visão. Não é aqui, não é num livro. A gente pode ler tudo, mas a gente tem sempre que ter uma raiz, um alicerce. É uma sequência da mesma verdade revelada de formas diferentes. Moisés, Jesus, doutrina espírita através do Espírito da Verdade e pela obra de Kardec. Uma não desmente a outra. Uma vem confirmar a outra. Só para fechar, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec estabelece uma fundamentação sobre o controle universal da doutrina espírita, ele é bem claro quando ele fala que esse controle pertence aos espíritos superiores, a falange de espíritos que trabalham sob o comando do Espírito de Verdade
e que este responde diretamente ao Cristo. Porque seria muito perigoso, no momento intelectual da humanidade, de conhecimento científico, de já algum entendimento moral e espiritual, que essa doutrina se baseasse no parecer ou no pensamento de um homem, ou de alguns poucos homens. Quando os fatos, através dos bons espíritos, que precisam de bons médiuns, se repercutem no mundo de forma tão volumosa e se confirmam de várias formas diferentes, assim, em termos de ambiente, cultural, econômico, a idade do médium, essa conformação de ideias é que dá sustentação a esse controle moral da doutrina dos espíritos. A doutrina espírita, ela está para nós como um compêndio a ser estudado, e estudado sério. Não é só para ser admirado como frango em máquina de assar frango no domingo. Tem que saborear o frango, né? A doutrina espírita, ela está para ser estudada. Entende, gente? É o nosso dever. Porque senão nós podemos ser engodados por pensamentos alheios a ela. Jesus teve esse tipo de problema. Deturpar o cristianismo. Poucos anos após a morte dele, Paulo já teve que se emaranhar com os apóstolos, porque o judaísmo estava colocando tentáculos de conceitos judaicos dentro da cultura cristã pura. Foram passando séculos e olha o que aconteceu com a doutrina simples do Cristo, que não tinha um lugar para encostar a cabeça. Moisés então nem se fala, ele demorou um pouquinho mais para descer do monte. O pessoal já estava fazendo um bezerro de ouro para endeusar. Os homens se apoderam das revelações divinas, porque pressupõe controle das massas. A doutrina espírita não está fora disso. Então tem uma espinha dorsal nessa sequência de revelação. De Moisés para Cristo foram 1500 anos. De Cristo até a doutrina espírita, 1900 anos. A doutrina espírita veio e nem bem havíamos todos entendido Cristo. Não é realmente todo mundo que vai entender no mesmo nível. Mas se nós já sabemos disso, agora nós vemos. Se nós vemos, nós somos pecadores, se não nos inteirarmos disso. Eu não sei se isso faz com que a gente tenha menos medo da morte, mas uma coisa a gente tem que ter: a paz do Cristo. É como se ele estivesse falando: olha, tudo que eu falei, que foi escrito, e que a doutrina espírita está revivendo para vocês, existe para que vocês tenham paz em mim. No mundo, vocês vão ter tribulações, mas tem de bom ânimo, ou seja, avante, para frente, em frente, aguente, suporte, porque eu venci o mundo. É para ele que a gente tem que olhar, e é seguir a ele, viu, gente? Humildemente eu agradeço a atenção de vocês, que Jesus nos abençoe a todos.